Olá, queridos alunos! Hoje daremos início ao quarto aulão de História, nono ano, segundo bimestre, cujo tema será a Segunda Guerra Mundial. Boa aula! A Segunda Guerra Mundial ocorreu de 1939 a 1945, mas durante a década de 30 do período entre guerras, quando Hitler e Mussolini já estavam no poder, os governos totalitários da Itália, Alemanha e do Japão começaram a ampliar os seus domínios, invadindo territórios da Ásia, da África e da Europa, desrespeitando abertamente os tratados firmados após a Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha foi considerada culpada pelo conflito e sofreu diversas punições. Em 1931, o governo japonês ordenou a invasão da Manchúria, região pertencente à China, em 1935. Os italianos invadiram a região da Abissínia, atual Etiópia, e também em 1935, Adolf Hitler anexa a região alemã de Sarre, que estava sob domínio francês, e reocupou a Renânia, região fronteiriça com a França. E em busca do fortalecimento da Alemanha, ele ordenou o serviço militar obrigatório, contrariando o Tratado de Versalhes mais uma vez. Na época, tudo isso desencadeou a retomada do armamentismo nos países envolvidos em 1936, que eram países vizinhos. Quando a Guerra Civil Espanhola teve início, foi selada uma aliança político-militar entre Itália, Alemanha e pouco depois Japão, chamada de Eixo. Ainda em 1936, os três países do Eixo, tendo como alvo a União Soviética, assinaram um pacto anti-Comintern, comprometendo-se a lutar contra o avanço do comunismo. Hitler, como chefe supremo do governo alemão, conhecido como Führer e fortalecido com a formação do Grupo do Eixo, começou a anexação de novos territórios, partindo da crença que seu país deveria construir um espaço vital para o povo de origem germânica, formando assim a Grande Alemanha. Assim, em 1938, com pretexto de unir os povos de origem germânica, os nazistas anexaram a Áustria e tinha a intenção de anexar também uma outra região de origem germânica, conhecida como Sudetos, na Tchecoslováquia. Mas como os franceses e ingleses apoiavam a Tchecoslováquia, procuraram impedir essa anexação por Hitler. Em 1938, a França e a Inglaterra organizaram e reuniram-se com Hitler e Mussolini na Conferência de Munique, no qual decidiram que os Sudetos passaria para o domínio alemão, em troca da promessa de Hitler de pôr fim à expansão territorial e às novas agressões. Essa estratégia da França e Inglaterra de primeiro fazer acordos e concessões para evitar conflitos ficou conhecida como política de apaziguamento. Hitler, a princípio, aceitou o acordo, porém acabou desrespeitando logo em seguida após anexar de fato os Sudetos, cobiçando o corredor polonês, que era uma faixa de terra que permitia a ligação da Polônia com o mar, incluindo o porto de Danzig. Com essa ameaça de domínio por Hitler também a Danzig, franceses e ingleses prometem apoio à Polônia. Hitler, para surpresa de todos e defendendo seus interesses, estreitou relações com a União Soviética e os dois países assinaram um acordo em 1939, que foi um pacto de não agressão e neutralidade, conhecido como Pacto Germânico-Soviético. Segundo esse acordo, os soviéticos garantiam neutralidade em caso de guerra no Ocidente aos alemães e, em troca, puderam anexar a parte oriental da Polônia e os países bálticos, regiões consideradas estratégicas. Com o acordo, os nazistas ficaram livres para dominar a Polônia em 1º de setembro de 1939 e 2 dias depois, por causa do desrespeito do governo alemão em relação aos acordos, a França e a Inglaterra, formando o grupo político-militar dos países aliados, declararam guerra à Alemanha.
nazista de Adolf Hitler e ao Grupo do Eixo, e assim começou oficialmente a Segunda Guerra Mundial. O início da Segunda Guerra Mundial foi caracterizado por uma rápida ofensiva militar do Grupo do Eixo contra os aliados, dominando a Polônia. No ano seguinte, a Alemanha nazista iniciou uma guerra relâmpago que foi chamada de Blitzkrieg, caracterizada por ataques em massa contra o inimigo, usando tanques e a sua força aérea conhecida como Luftwaffe. Com essa estratégia, os alemães no início da Segunda Guerra conseguiram conquistar a Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica e a região balcânica. Enquanto isso, a Itália, que fazia parte do eixo, atacou o norte africano, com o objetivo de conquistar o Canal de Suez e cortar a ligação da Inglaterra com o seu império colonial na África. Uma das batalhas mais marcantes do início da Segunda Guerra Mundial foi o duelo entre a Força Aérea Alemã, Luftwaffe, e a Força Aérea Inglesa, RAF, Royal Air Force, no qual os ingleses venceram. Em 1941, a Segunda Guerra Mundial amplia-se com a entrada de novos países, que acabou por modificar seu rumo. Nesse ano, ocorreu a entrada da União Soviética do lado dos aliados, quando a Alemanha quebra o Pacto Germânico-Soviético e invadiu a União Soviética em busca de minérios, petróleo e cereais. Ainda em 1941, também ocorreu a entrada dos Estados Unidos do lado dos aliados, quando o Japão bombardeou a base aeronaval norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, o que fez os Estados Unidos entrarem na guerra. O ataque dos japoneses buscava consolidar a hegemonia deles no Pacífico Sul. A entrada dos Estados Unidos e da União Soviética na guerra deu um novo impulso aos aliados contra os países do eixo, e isso mudou o destino da guerra, até então favorável ao bloco nazi-fascista. A vitória dos aliados aconteceu quando eles criaram algumas estratégias através dos ataques aos países do eixo, em 3 frentes de batalha. Na primeira frente de batalha, os soviéticos conseguiram expulsar os alemães de seu território. Na segunda frente de batalha, os países do grupo dos aliados derrotaram o domínio da Itália no norte da África e invadiram a Itália, ocasionando sua rendição. E ainda nessa mesma frente de batalha, os aliados desembarcaram na Normandia, norte da França, e esse acontecimento ficou conhecido como Dia D na Segunda Guerra Mundial. E a terceira frente de batalha libertou Paris em 1944 do domínio dos alemães, e as 3 frentes de batalha dos aliados marcharam para o domínio da Alemanha. E em 7 de maio de 1944, os alemães se renderam, perdendo a guerra. Os Estados Unidos, mesmo com o enfraquecimento do Japão e buscando vingança, dizendo que queria forçar a rendição dos japoneses, ordenou o ataque com a bomba atômica no Japão, através do presidente norte-americano Harry Truman. Em 6 de agosto de 1945, a primeira bomba foi lançada na cidade japonesa de Hiroshima, e no dia 9, uma segunda bomba foi lançada sobre a cidade de Nagasaki. A bomba atômica de efeito devastador, que transformou os metais em gases, as construções em pó e os seres humanos em cinza, deixou só na cidade de Hiroshima um saldo de 100 mil mortos. Antes mesmo de terminar a guerra no fim do conflito, alguns acordos foram feitos entre as principais potências do grupo dos aliados, que lutaram contra o eixo, praticamente derrotado com a rendição dos alemães. Nesses acordos, os países vencedores definiram partilhas e a situação mundial no pós-Segunda Guerra Mundial. A chamada Conferência de Yalta, que ocorreu em 1945, reuniu os presidentes dos Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, que definiram a partilha mundial, cabendo à União Soviética o predomínio do leste europeu e que todos os estados anteriormente sob o domínio da Alemanha passariam para o domínio dos soviéticos. Já a Europa Ocidental ficaria sob a influência dos países aliados, com a liderança dos Estados Unidos, segundo esse primeiro acordo firmado.
Já na Conferência de Potsdam, que também ocorreu em 1945, os países aliados também se reuniram e decidiram pela desmilitarização da Alemanha e sua divisão e de sua capital em 4 zonas de ocupação, e depois as áreas sob o domínio inglês, francês e norte-americano transformou-se na República Federal da Alemanha ou Alemanha Ocidental. Já a parte soviética transformou-se na República Democrática da Alemanha, a Alemanha Oriental, até o final dos anos 80. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, ocorreu a criação da ONU, Organização das Nações Unidas, em 1945, e foi criada para garantir a paz e a segurança internacional. Apesar da assinatura desses acordos e do fim da guerra em 1945, é importante lembrarmos que durante a Segunda Guerra Mundial, o governo extremista de Adolf Hitler implementou uma política de extermínio, no qual os judeus e outras minorias foram isolados em bairros denominados guetos na Alemanha. Lá eles eram obrigados a usar estrelas amarelas na roupa que os identificavam como não cidadãos. A partir de 1941, o governo usou campos de concentração para aprisionar aqueles que considerava ser uma ameaça ao povo germânico, como judeus, ciganos, comunistas e homossexuais. Os campos de concentração eram prisões, grandes áreas cercadas de arame farpado e eletrificado para impedir fugas, como os campos de concentração de Auschwitz, Treblinka e Sobibor, na Polônia. Estima-se que cerca de 11 milhões de pessoas, entre adultos e crianças, foram aprisionados durante o nazismo nos campos de concentração. E para controlar a população que ficava nesses campos, foram desenvolvidas medidas de terror e degradação do ser humano. Elas estavam de acordo com o projeto nazista de purificação racial, de extermínio de grupos humanos, tido como inferiores e ameaçadores à superioridade da raça ariana. Torturas, experiências médicas monstruosas, desnutrição, execuções e regime de trabalho intenso nos campos de concentração provocaram milhões de mortes. No extremismo do terror, os sobreviventes eram assassinados nas câmaras de gás e seus corpos incinerados nos fornos crematórios. Essa política de extermínio foi chamada de solução final durante o governo de Adolf Hitler durante o nazismo. Esse genocídio em massa que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial ficou conhecido como Holocausto. O Brasil teve participação na Segunda Guerra Mundial através da FAB, Força Aérea Brasileira, e a FEB, Força Expedicionária Brasileira, durante o governo de Getúlio Vargas, apoiando os países aliados com suprimentos. Porém, essa participação do Brasil ao lado dos aliados, principalmente apoiando os Estados Unidos, acabou gerando uma crise no governo ditador de Getúlio Vargas, pois ele sempre se mostrou simpatizante do nazifascismo e da Alemanha e acabou apoiando os países democráticos durante a Segunda Guerra Mundial. E isso gerou o enfraquecimento do seu governo e sua saída do poder. Bom, queridos alunos, essa foi a última aula do segundo bimestre. Espero que tenham gostado. Bons estudos!